Fala pessoal, estou aqui para comentar o caso do Kyle Rittenhouse, que foi absolvido e de fato é inocente e estava praticando legítima defesa contra agressores que estavam tentando espancá-lo com um skate. Estavam tentando vários agressores se juntar em cima dele e ele se defendeu e atirou nos agressores, fez muito bem e foi absolvido, o que nos dá um pouco de esperança na justiça, de que possa existir alguma justiça na defesa da propriedade privada. Então a mídia mentirosamente chamou esses agressores de manifestantes pacíficos, mentindo na cara dura, porque a mídia mente na cara dura mesmo. Você não precisa ser um teórico da conspiração, não precisa ser conspiracionista, ficar inventando teoria nenhuma para dizer que a mídia mente, porque é só você pegar o fato. O fato é X, os manifestantes estavam invadindo propriedades, invadindo loja, destruindo loja. Você via a loja destruída, você vê vários vídeos que as pessoas fizeram das suas lojas destruídas nessas manifestações, que deveriam se chamar, na verdade, arrastões e não manifestações, né? Deveriam se chamar assaltos e saques em massa. Esses agressores quebraram carro, botaram fogo. Inclusive o Kyle Rittenhouse estava tentando apagar um desses incêndios no momento em que ele foi atacado. Ele apenas se defendeu depois de ter sido atacado, depois que os agressores tentaram espancá-lo em grupo e tentaram bater nele com um skate, que pode até matar. Um skate, se você ficar dando golpe na cabeça, você pode matar uma pessoa. E ele estava lá apenas se defendendo. E a mídia tradicional, que isso não é... A teoria da conspiração é você negar que a mídia serve uma narrativa própria dela. Ela serve uma narrativa e não fatos. Isso é óbvio, a mídia mente na cara dura. Aqui no Brasil a gente vê a Globo mentindo na cara dura. No exterior você vê os principais meios de comunicação mentindo na cara dura, dizendo que manifestações eram pacíficas e chegando ao ponto de ter tanta cara de pau que eles até se contradizem. Saiu uma notícia dizendo manifestações pacíficas, porém incendiárias. Eu não me lembro a palavra em inglês, acho que é flame, alguma coisa assim. Como é que uma manifestação pacífica pode ter incêndio? Tipo, é uma contradição na cara dura, na própria frase. Eles postam o próprio título da notícia já se contradizendo. E não dão a menor importância para isso, porque eles não são pagos para informar as pessoas, eles não são pagos para te falar os fatos, eles são pagos para te falar uma narrativa e para mentir sobre os fatos, para distorcer os fatos e fazer os fatos se encaixarem na narrativa deles. Qual é a narrativa deles e por que eles têm essa narrativa, né? Por que a mídia se esforça tanto para defender essas supostas causas identitárias de igualdade entre grupos, como por exemplo entre raças? Então eles falam que os protestos são antirracistas, o que também é mentira. Os protestos não tem nada a ver com racismo, não tem nada a ver com antirracismo, tem a ver com agressão à propriedade, que foi a única coisa que os manifestantes fizeram foi agredir propriedade, não fizeram mais nada. Essas manifestações não se constituíram de mais nada a não ser agredir propriedade. Não tem nada a ver com combate ao racismo, pelo contrário, tem a ver com mentir e rotular aqueles que discordam e aqueles que veem algum problema nessa manifestação, eles rotulam como racista. Na verdade, essa é a única relação desses protestos com o racismo. É a tentativa deles rotularem todos que discordam, todos que não aceitam, como racistas. Ou seja, eu vou invadir sua loja, eu vou quebrar sua loja, eu vou quebrar sua propriedade, vou destruir suas coisas, vou roubar suas coisas, vou quebrar o seu carro, vou incendiar o seu carro, vou te espancar com um skate na cabeça. E se você discorda disso, se você acha que você pode se defender, você é racista. Não, então essa é a relação. A única relação desses protestos. Protesto não, saque em massa, arrastão. Vamos dar o nome certo para as coisas. É a única relação disso com o racismo. É a tentativa de imputar o racismo naqueles que discordam.
Essa é a única tentativa. E por que que a mídia gosta tanto disso? Por que que a mídia está tão interessada em defender essa narrativa? Muito simples. Porque a narrativa que a mídia e que a elite tentam defender é a narrativa de eliminar o debate. É a narrativa de autoridade. O que que os poderosos querem? Os bilionários, os políticos, a mídia que é totalmente ligada a ambos, aos políticos e aos milionários, tanto que a TV aberta é chamada de concessão do Estado, como se o Estado precisasse conceder a você o direito de falar e de se manifestar. Mas antigamente era assim, precisava mesmo. Tanto que é chamado de concessão do Estado, de oligopólios, né? Esses canais são oligopólios. Então, por que que eles têm tanto interesse em defender essa narrativa? É muito simples, eu vou explicar. É porque essa narrativa acaba com o debate. Ela elimina o debate a partir do momento que você, em vez de debater racionalmente, por exemplo, problema do racismo, digamos. Em vez de você debater racionalmente, não, a estratégia é todos que não forem a favor da nossa narrativa são racistas. O objetivo não é debater, é imputar que você é aquilo. Então, por exemplo, vamos debater racionalmente os limites do Estado, os limites do poder do Estado. Se o mercado deve ser livre, ou se o mercado deve ser regulado, ou se o Estado deve controlar tudo. Eles não querem debater racionalmente. Porque se eles debaterem racionalmente, a conclusão óbvia é que o mercado não deve ser regulado. Porque toda a lógica, todos os argumentos lógicos, todas as evidências apontam para isso. Por exemplo, os índices de liberdade econômica, você fala, a escola austríaca é a priorística, ela só se importa com argumentos lógicos, abstratos, mas o mundo real é diferente. Então vamos olhar para o mundo real. No mundo real você tem uma coisa chamada índice de liberdade econômica, que diz que quanto maior a liberdade econômica de um país, mais rico ele é. E isso funciona para todos os exemplos, para todos os países. Os países mais ricos são exatamente os que têm mais liberdade econômica. Então, Só que o que acontece? Se você debater essas coisas, qual é a conclusão? Então, diminuir o poder do Estado. Quando o debate é livre e as pessoas começam a raciocinar, qual é a conclusão do raciocínio delas? Vamos rejeitar a autoridade. Vamos diminuir a autoridade, vamos diminuir o poder, vamos diminuir o tamanho do Estado. Vamos diminuir o poder dos oligopólios, dos monopólios, dos bilionários. Então é por isso que a mídia gosta tanto dessas ideias identitárias, dessas ideias baseadas em emoção, dessas ideias baseadas no instinto coletivo, baseadas não na razão, mas apenas na emoção, apenas nos instintos de seguir um coletivo, de seguir um bando, de seguir uma narrativa e de atacar aqueles que discordam. Então, aqueles que discordam, você precisa dar um nome feio, uma coisa imoral para a pessoa, uma coisa que não esteja sujeita ao debate. Então, se você discorda que um bando de gente quebre, invada a propriedade, roube, tem vídeos de gente entrando nas lojas e levando os produtos nessas manifestações do bem, que a mídia chama de antifascista, de antirracista, de bonzinhos, de anti tudo que é ruim e a favor de tudo que é bom, porque você pode chamar do que você quiser. Então a mídia gosta dessas manifestações, ela mente descaradamente, literalmente, de uma forma que não precisa de muita investigação, porque os fatos estão aí, a gente tem câmeras, a gente tem celular com câmeras, as pessoas filmam os saques, as destruições, os incêndios, os roubos, a agressão, essas pessoas que tentaram espancar o Caio que se defendeu com o skate. Isso tudo está filmado e não precisa de muito debate, de muita inteligência para verificar os fatos e para verificar que a mídia mente descaradamente sobre esses fatos. Agora, por que eles defendem essa narrativa? Porque é uma narrativa que dispensa o debate. Exatamente por isso, porque eles não querem
o debate racional, porque o debate racional, no fim das contas, vai questionar a autoridade e vai questionar o poder que eles têm e que eles querem que não seja questionado. Eles querem impor um monte de leis, um monte de regras. A gente teve aí, nessa pandemia, um monte de regras, um monte de leis absurdas, sem sentido nenhum. Um monte de regulações absurdas, sem sentido nenhum. Pelas quais muitos lucraram, pelas quais muita gente poderosa e rica lucrou. Tenho certeza disso. Eles não fizeram nada por bondade, nada porque são ursinhos carinhosos. Bilionários não fazem nada porque são ursinhos carinhosos. Não é à toa que eles são bilionários, eles fazem aquilo que vai enriquecê-los mais ainda. E quando você é chamado de racista, de fascista, puta que pariu. Quando você é chamado de racista, de fascista, de terraplanista, eu já vi gente dizendo que libertários são terraplanistas, que escola austríaca é terraplanismo, então você não precisa debater. Pega todos os argumentos, joga no lixo, pega todo o debate, joga no lixo, chama as pessoas que discordam de você de fascista e nazista e racista e terraplanista, apesar deles serem explicitamente contra todas essas coisas, para que você não precise debater com as pessoas que discordam de você e possa jogar os argumentos todos no lixo. Então, se você se perguntar por que a mídia é a favor dessas narrativas identitárias, dessas narrativas totalmente baseadas em emoção e zero baseadas em razão, tá aí a resposta. É exatamente por isso. Porque não são baseadas na razão, são baseadas na emoção e permitem que as pessoas que as defendem descartem todos os argumentos contrários, descartem toda a opinião contrária. Porque o que eles querem não é debater com a opinião contrária, eles querem criminalizar, descartar e classificar como loucos e criminosos todos que discordam. Ou você é louco, terraplanista, apesar de você pode falar, a Terra é redonda, mas você é terraplanista. Você pode falar, eu sou contra o Estado, mas você é fascista. Você pode falar, eu sou a favor que todos os indivíduos tenham os mesmos direitos, mas você é racista. Magicamente, só porque eles chamam. Então, se eles têm o poder de chamar de qualquer coisa, de chamar de louco, de criminoso, então você pode ser, por exemplo, criminalizado por se defender de uma agressão. Né? Então você é um criminoso porque alguém te agrediu e você se defendeu. Você pode ser criminalizado por defender o livre mercado. Você pode ser criminalizado por ser contra o roubo, ser contra o saque. Você pode ser criminalizado por apontar que a mídia mentiu, que a mídia mente. E mentir, agredir, roubar, isso tudo não é crime. Isso tudo é maravilhoso, é antirracista, é antifascista, é bonito, lindinho, ursinhos carinhosos e maravilhoso. Então é por isso que a mídia e a elite defendem pautas identitárias. É porque elas, eu notei no guardanapo o roteiro, é porque elas permitem que eles imponham a sua autoridade e descartem a possibilidade de você discordar, te agridam e descartem a possibilidade de você se defender. É por isso que a mídia, não é à toa, é óbvio, as pessoas não fazem nada à toa. Você acha que pessoas que são bilionários, que são poderosos, que controlam os meios de comunicação tradicionais, você acha que essas pessoas são burras? Você acha que as pessoas estão inventando qualquer coisa aleatória? Não, tem um motivo para eles defenderem essas coisas. Então eles dizem que você é literalmente Hitler, literalmente terraplanista, literalmente camisa de força. Quando na verdade é o socialismo que é literalmente camisa de força, né? Se você olhar os argumentos, você vai ver isso. Só que eles querem te classificar sem usar argumentos. Como a autoridade já viu que o totalitarismo não funciona, porque no século XX todos os totalitarismos colapsaram, eles têm uma nova forma de impor autoridade. Impor autoridade de uma forma que você voluntariamente queira ser adestrado e virar um gado. Que é o que as pessoas fazem hoje em dia. Hoje em dia, você se posiciona contra a autoridade e as próprias pessoas ao seu redor, que também são oprimidas pela autoridade, se voltam contra você. Você nem precisa de um poder totalitário, de um ditador, porque as pessoas sofrem uma lavagem cerebral pela mídia e elas próprias defendem a autoridade e o totalitarismo. Então esse é o objetivo. Porque a narrativa que foi colocada na cabeça das pessoas
não é uma narrativa que leva ao raciocínio, não é uma narrativa que leva ao debate, e é exatamente por isso que essa narrativa é colocada sobre as pessoas. Exatamente porque não permite o debate e o raciocínio, fazendo com que as próprias pessoas defendam a autoridade sem que essa autoridade precise ser forçada em cima delas. O que é forçado é a narrativa. E tudo que discorda da narrativa é visto como malucos e criminosos, etc. No final do veredito lá, que o Kyle foi inocentado, e ele de fato é inocente, ele chorou, ele não conseguiu se controlar, você vê que ele estava tentando se controlar e começou a chorar, o que mostra que ele não é um psicopata, porque psicopatas não conseguem chorar. Você vê, por exemplo, a Suzanne von Richthofen, toda vez que ela participa de uma entrevista, ela faz uma atuação lá de malhação, uma atuação totalmente mal feita, porque ela não deve ter feito aula de teatro, de que ela tá chorando e não consegue sair nem lágrima. Então, psicopatas, conhecido esse fato de que psicopatas não conseguem chorar. Então, o Kyle não teve a intenção de matar, de assassinar ninguém. Ele teve a intenção de se defender. Ele poderia ter sido morto se fosse espancado com skate. Skate pode matar uma pessoa se você der golpes na cabeça, assim como um bastão de beisebol ou algo parecido. Ele se defendeu, ele foi um herói, se defendeu de agressores, e que esses agressores e muitos outros ali que participaram disso já tinham feito muitas outras agressões, e ele foi inocentado justamente. E se emocionou depois disso. Então é uma boa notícia, é uma esperança de que a justiça e a propriedade privada possam prevalecer. Muito obrigado e até a próxima.